graça e a paz da parte de Deus a todos e a todas. Vamos dar início à nossa palestra sobre o estudo no Apocalipse, voltado para as cartas, as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Hoje a gente vai tratar com a igreja em Sardes, que seria a nossa 5ª carta. Depois vem Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Capítulo 3 do livro do Apocalipse, que fala sobre a carta que Jesus enviou à igreja em Sardes. Diz assim, capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Verso 5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, o título, eu até coloquei, como título, A Igreja Morta. E parece até um disparate, Como pode uma igreja que se diz ser de Jesus Cristo estar morta? Está sem vida. Então isso quer dizer que Jesus, o Espírito de Deus não está nela. Então vamos abordar um pouco a questão do cenário da cidade de Sardes, para a gente entender o contexto e entender um pouco da igreja que estava inserida nessa cidade, que na verdade essa igreja é o reflexo da própria cidade, por causa dos seus habitantes, que faziam parte também, alguns faziam parte da igreja. Fundada no ano 700 a.C., foi uma das maiores cidades do Velho Mundo. Teve uma longa e copiosa história. Sardes é uma cidade rica, sinônimo da opulência, da prosperidade e do sucesso. Ficava numa junção de 5 estradas principais, tornando-a um grande centro comercial, conhecida pela confecção de lã. Então era uma cidade da manufatura têxtil. Sua padroeira, ou seja, a sua principal divindade, era a deusa Cibele ou Artemis, porque elas mudavam de nome a partir da região. O interessante é que essa cidade de Sardes, ela ficava numa acrópole, numa região montanhosa, e cercada por rochas, e dificultava muito a presença de seus inimigos. E isso fazia dela uma fortaleza. Uma fortaleza inabalável, inexpugnável, e essa tal segurança tida pelos moradores e pelos governantes de Sardes trouxe uma certa presunção, de uma autossuficiência, pensando-se em ser invencíveis. E o problema foi que, por ter essa presunção que poderiam ser imbatíveis ou invencíveis, eles acabaram não vigiando. Eles acabaram não percebendo que o inimigo estava às portas. E eles foram vencidos pelo rei Ciro, o rei Medo-Persa, que invadiu a cidade de Sardes,
no momento de descuido, muitas vezes de soberba por parte dessa cidade. Então, Sardes caiu novamente, né? Essa primeira queda com o Império Medo-Persa fez a cidade de Sardes uma cidade que nunca mais pôde se levantar, de certa forma, economicamente e da sua forma suntuosa, como assim foi da primeira vez. Sardes, aí depois passa para o domínio romano, o Império Romano, e novamente cai, né? Ele cai, ela se recupera, né? Ela se recupera, mas ela novamente ela cai em declínio com o Império, certo? E no ano 100 a.C., e no ano 17 depois de Cristo, a cidade de Sardes sofre um grande terremoto. E dessa forma destruiu totalmente a cidade. Então, na época, nos tempos de João, né, da era cristã, Sardes era uma cidade inexpressiva. Sardes perdeu o seu brilho, né? E essa cidade nunca mais voltou a ter a prosperidade e a opulência que a mesma tinha. Então, Sardes é uma cidade degenerada e abrigava uma igreja igualmente também degenerada. Certo? Então, no fim do primeiro século, Sardes era uma sombra de sua antiga glória. Mas se achava que ia viver do seu passado, né? Mas não tinha mais passado. Uma cidade toda destruída pelas invasões e pelo terremoto. Então, a igreja aqui fundada, também, a igreja ela vivia também do passado, né? Essa igreja tornava-se como o mundo, orgulhosa, presunçosa, autossuficiente. E assim como a cidade, vivia de suas glórias passadas. Então, a cidade e a igreja eram muito parecidas, né? No seu comportamento e nos seus sentimentos, né? nas suas presunções. E Jesus olha para a igreja de Sardes e diz, olha, você tem um nome que vive, mas vocês estão mortos, né? Vocês estão vivendo do passado, vocês estão vivendo uma fachada espiritual. Na verdade, não tem vida na igreja de vocês. Então, Jesus diz algo sobre a igreja de Sardes, que seria a pior coisa que poderíamos ter ouvido da parte de Jesus, né? Você está morta. Então, perceba que, diferente das demais igrejas, Jesus não tem elogio para Sardes, né? Jesus já chega logo com a palavra de julgamento, né? Com a palavra, uma exortação, né? Dizendo o estado espiritual da igreja de Sardes, né? E revelando a sua decadência espiritual. E nós temos isso a partir do verso 1, né? Que quando ele se apresenta à igreja de Sardes, no capítulo 3, ele se apresenta como aquele que é. Diz, olha, quem está falando sou eu aqui. Ele se descreve como aquele que possui os 7 espíritos, né? Ou seja, a plenitude do espírito. A gente já falou isso nas primeiras cartas. Aliás, nos primeiros momentos que a gente vem falando, né? Logo no início, na introdução, antes de entrar nas cartas realmente. Então, Jesus diz, olha, eu sou aquele que tem os 7 espíritos, revelando a sua plenitude, a sua perfeição, né? Está nesse sentido. Não é que tenha 7 Espíritos Santos, só tem um, né? Mas fala dessa plenitude, dessa inteireza do Espírito. Então, e aí quando ele fala dessa forma, ele retrata também o seu cuidado soberano para com os mensageiros. Olha, ele diz no verso 1, né? Ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? As 7 estrelas seriam os pastores, né? Na qual Deus estava se dirigindo, Jesus estava se dirigindo. Aos mensageiros das 7 igrejas, né? Que são as 7 estrelas. Então, o autor da carta, Jesus, é aquele que dá o Espírito para a igreja e que soberanamente conduz a igreja através das suas lideranças. E aí entra a figura pastoral, entra a figura do líder, né? Que de certa forma é chamado por Deus para cuidar da sua obra, para cuidar da obra de Deus, para ser cheio do Espírito, para ser um referencial para a igreja. Então,
veja isso, o autor da carta fala do Espírito Santo e de como ele conduz a sua igreja, né? A sua igreja, que ela é única, mas no mundo elas são várias, né? Mas ela é única na eternidade, no céu, que é só uma igreja. Jesus conduz a igreja através das suas lideranças. Então, Cristo descreve a si mesmo como aquele que possui, né, aquilo que a igreja de Sardes mais precisava: a presença do Espírito Santo. Estando morta, a igreja de Sardes precisava do Espírito Santo, precisava do poder do Espírito Santo, precisava soberanamente do poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo precisava dar vida à igreja de Sardes. Então, ele se apresenta como aquele, né, que possui aquilo que a igreja de Sardes mais precisa: o Espírito Santo e pastores fiéis. É o que estava faltando na igreja de Sardes. Estava faltando o Espírito Santo, estava faltando a palavra e estava faltando a fidelidade pastoral. Ora, se não tinha o Espírito Santo, não tem nada, né? Então, a igreja precisava de homens que conduzissem a palavra. Por que uma igreja é morta? Porque não tem a palavra, irmão. Porque não tem o Espírito. Se não tem o Espírito, não tem a palavra. Era essa a problemática da igreja de Sardes. Faltava Bíblia. Faltava palavra, faltava o Espírito, faltava a unção na vida do pastor, da liderança. Então, Cristo descreve a si mesmo como aquele que estaria para resolver o problema da igreja de Sardes, desprovida do Espírito Santo e de pastores espiritualmente qualificados, de uma liderança piedosa. E aí está o reflexo da igreja, né? Eu tenho muito cuidado, muitas vezes, de dizer, eu tenho muito cuidado. Eu já disse várias vezes, mas na vida da gente, nós vamos ter cuidado com aquilo que falamos, sabe? Porque a gente sofre na carne, muitas vezes, coisas que muitas vezes a gente não tem a dimensão. Eu tenho muito cuidado em dizer, mas muitas das vezes a igreja é um reflexo da sua liderança. Tá? Esse aqui é o caso. Mas isso não é uma regra, né? Eu acredito que existam lideranças que têm dificuldade de tratar, que tenham dificuldade porque a igreja mesmo é difícil. Mas no caso da igreja de Sardes aqui, o problema principal era a ausência do Espírito e de uma liderança que conduzisse a igreja na palavra. Então, a igreja estava sendo desviada por homens que não conheciam e nem amavam a verdade. E dessa forma, o Espírito Santo não estava lá. Então, a obra iluminadora e capacitadora do Espírito havia cessado na igreja de Sardes. Sem o Espírito Santo e sem líderes fiéis, a igreja estava morta, uma igreja dominada pela carne, pelo pecado, pela incredulidade e principalmente por pessoas não convertidas. Uma igreja, irmãos, de pessoas não convertidas é um problema. Se os pastores bem soubessem, trabalhariam essa questão. Porque um crente não regenerado, ele é problema para a igreja. Ele é mais problema para a igreja do que se ele estivesse no mundo. Porque o crente não regenerado, ele acha que é crente salvo. E ele quer as mesmas prerrogativas para ele. Isso nos faz refletir, porque ele dá problema para a igreja. Ele traz contenda com os irmãos. Ele traz problema para a liderança.
Então, há uma preocupação, e aí eu falo de mim, né, como pastor e de muitos pastores, saber se as pessoas realmente se converteram, sabe? E existem muitos pastores enchendo as igrejas, né, para dizer que a igreja dele tem sei quantos membros, de quê? De não regenerados, de não compromissados, de não piedosos, de não salvos. É complicado, irmãos e irmãs. E a igreja de Sardes, ela era uma igreja problemática. Por quê? Porque havia muitos não regenerados, crentes que ainda viviam sob o domínio da carne. E aí, meus irmãos, gerou essa problemática, né? Espiritualmente morta. Né? A igreja em Sardes tinha necessidades tão urgentes que somente Jesus poderia suprir essas necessidades. A chave para a vida da igreja de Sardes era Jesus. A igreja estava precisando de um reavivamento espiritual. O verdadeiro avivamento vem de Deus. É uma prerrogativa divina. E ela estava precisando de um reavivamento urgente. E esse reavivamento precisaria começar pela liderança. De cima. Dos pastores, da liderança da igreja. O voltar-se para Deus, o voltar-se para a palavra, em obedecer a palavra, em pregar a palavra, em voltar-se à oração. Pastores que voltassem a ministrarem a palavra de Deus. Líderes que precisavam da direção do Espírito Santo em suas vidas. Os pastores são os primeiros a incendiar a igreja com o fogo do Espírito. Eles acendem a fogueira. Eles acendem a chama do avivamento. Precisavam ser cheios do poder divino, da virtude do Espírito Santo. O líder espiritual precisa estar sintonizado com o trono da graça. Olha como é importante essa questão da liderança do pastor. E aí Jesus começa a sua carta à igreja de Sardes, confrontando a religião morta dos irmãos. Jesus se posta como aquele que vê tudo, que sabe tudo, que vê além da aparência. Jesus diz, olha, vocês vivem de aparência. Vocês têm nome que vives, mas está morta. O estado espiritual de vocês, crentes de Sardes, é um estado morto. Jesus pode ver através da fachada, por trás do muro. E pelos seus atos, a verdadeira natureza dos seus corações, dos nossos corações, irmãos. Nós podemos esconder de muita gente, mas de Deus não. E a igreja de Sardes era uma fachada. Era um cemitério. E o coveiro era a liderança. É um cemitério espiritual. Jesus não tolera a hipocrisia da pretensão espiritual. A igreja de Sardes se achava, mas na verdade ela não era nada. Não tinha nada, era vazia, era oca, era maquiada. Quantos não estão vivendo uma maquiagem? Quantos não estão vivendo na hipocrisia espiritual? Na pretensão de se achar algo que não são? E Jesus conhece com seus olhos, como chama de fogo, ele conhece o íntimo da nossa alma. A igreja de Sardes, ela tinha o cheiro de morte. Estavam espiritualmente mortos, não possuíam vitalidade espiritual, morta em suas ofensas e pecados. Foi esse o tipo de morte que Jesus identificou na igreja de Sardes.
Jesus identificou que a igreja de Sardes, muitos não haviam ainda sido salvos. Muitos precisavam de salvação. E reputação, irmãos, é uma coisa engraçada e interessante. A gente falar de reputação, né? Nos importamos com o que as pessoas pensam de nós, né? Mas pouco ligamos para o que realmente somos. Estamos muito mais preocupados com o que as pessoas acham de nós do que aquilo que nós realmente precisamos ser. A igreja de Sardes era assim. É uma igreja preocupada com o que o mundo achava dela, mas ela mesma, ela não tinha vida espiritual. A igreja de Sardes era uma igreja aparentemente ativa, tinha todas as características de uma igreja dinâmica, mas estava morta. E esse diagnóstico foi dado, não foi pelas estatísticas, foi por Jesus. A igreja de Sardes vivia da sua espiritualidade passada. A frieza tomou conta de suas almas. A formalidade tomou conta da igreja. Era pretensiosa, se achava como estava viva, mas às vezes, olha, vocês só têm pretensão de vivos, mas a realidade, vocês estão mortos. Vocês estão vazios de sentido. Vocês estão vazios de espiritualidade. Que diagnóstico terrível. Mas qual a aparência de uma igreja morta? Podemos identificar uma igreja morta? Eu vou falar algumas causas que nos fazem identificar uma igreja morta. A primeira causa de uma igreja morta é uma pregação morta. Vinda de um pregador morto. No púlpito, um homem superficial, encorajando as pessoas a serem superficiais. Um pregador morto, irmãos, ele não prega contra o pecado. Ele não exorta a igreja a uma vida espiritual, uma vida de santidade. As suas mensagens são cheias de poemas. Ele parece mais um stand-up gospel. Conta piadas no púlpito. Literaturas. Opiniões pessoais. Trata de termos sociológicos, filosóficos e psicológicos. Um pregador da autoestima, mas que não tem estima do alto. Não há a eloquência, mas falta unção. Tem uma dicção apropriada, mas falta dinâmica. Sua vida é morta, sua pregação é morta. Sua vida é morta pregando um sermão morto para pessoas mortas. Segundo, a segunda aparência de uma igreja morta é uma adoração morta. Não há vida, não há celebração. Uma igreja fria, um culto formal, uma igreja preocupada com a sua liturgia e a sua tradição. Não há preocupação com a verdadeira adoração bíblica. Não há preocupação a quem ele realmente está adorando, a quem a igreja está realmente adorando, se é a Deus ou se é os homens. Terceira característica de uma igreja morta é um serviço morto, um ministério morto. Não há evangelização ou missões. Não há planejamento de crescimento. Não há planejamento de evangelismo e missões. Não há um planejamento de oração. Não há um planejamento de estudo bíblico. Não buscam salvar vidas, pregar o evangelho. Não buscam fazer discípulos. O tanque batismal está cheio de baratas e cheio de teia de aranhas.
um cemitério. Quarta característica, quarta aparência de uma igreja morta. Uma igreja preocupada com a cura de males sociais, preocupada mais com a política e a promoção do bem-estar público do que com a pregação do Evangelho. Uma igreja que se dedica muito às ações sociais, mas perde o feeling de salvar vidas. Esquece de pregar o Evangelho que transforma vidas. Apresentam um paliativo, mas não apresentam uma solução. A solução do mundo, irmãos, não está na política. Eu não estou dizendo que o crente deixe de fazer boas obras, que é importantíssimo. Mas o papel da igreja é pregar a transformação de vida. Só haverá mudança se houver transformação de vidas. Não adianta você estar fingindo que está orando, que os políticos estão orando, que os políticos gostam dos crentes, que é bom ter os crentes pelos votos, que os crentes estão fazendo ação social, mas não tem transformação, meus irmãos. Irmãs, não tem transformação de vida. E sem transformação não há mudança. Não há mudança de mente. Quinto, uma igreja aparentemente morta é uma igreja mais interessada na moda e na opinião dos homens do que na palavra de Deus. É complicado, né? Está mais interessada nos modismos, em agradar o público. Muitas igrejas deixaram de ser igreja para ser empresas. Viraram lojas de conveniência, onde o fiel deixou de ser membro para ser um cliente. E o importante é ele se sentir satisfeito. É complicado. Sexto, uma igreja aparentemente morta é uma igreja mais preocupada com as coisas materiais do que na busca de uma vida com Deus. Uma vida de oração, uma vida de santidade. Então, meus amados irmãos e irmãs, o que mata uma igreja tão rapidamente? Sabe o que mata uma igreja? Aí a gente diz, né? As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Sim, mas sobre a igreja. Mas o que é que mata uma igreja? O que é que mata uma igreja, pastor? Rapidamente. A falsa doutrina. Os falsos ensinos. O pecado. O pecado dentro da igreja. Mata a igreja. Talvez não feche as portas, mas está morta diante de Deus. Pecados de omissão e pecados de comissão tiram a vida da igreja, sufocam lentamente a vontade da igreja de manter sua santidade e pureza. O que pode matar uma igreja rapidamente é uma liderança pecaminosa. Pastores que vivem no erro, no engano. Pastores que estão nas redes sociais vendo pornografias. Pastores que estão visitando sites pornográficos. Isso mata a igreja. Porque o papel do pastor é ser canal, é ser mediador, é ser bênção de Deus, fogo de Deus, unção de Deus, graça de Deus, profeta de Deus. Pastor, uma igreja pode morrer? Pode, meu irmão. Sardes estava morta. Sardes estava morta. Um comprometimento com o mundo também mata a igreja. Um pé na igreja e outro no mundo. Temos que ter cuidado com isso.
Porque nessa guerra, quem vence, sempre quem vai vencer, meus irmãos, escute aí, olha. Sempre quem vai vencer entre igreja e mundo, sempre quem vai vencer é o mundo. Sabe por quê, meus amados irmãos e irmãs? A gente tem que ter vigilância, porque nós somos tendenciosos para as coisas do mundo. Porque é uma guerra espiritual tremenda entre a nossa carne, o nosso eu. O nosso eu é o nosso maior inimigo. Então você tenha cuidado. Uma igreja, nós não podemos flertar com o mundo, se namorar com o mundo. João disse que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso é um fato. Tolerar o pecado de não levar as escrituras a sério é outro mal. É outra causa da mortandade da igreja. Não levar as escrituras a sério. Pastores que não levam as escrituras a sério, que não estudam as escrituras, que não se preparam, que não buscam dar o melhor para a sua igreja. Que fica copiando sermão na internet. Que não estudam as escrituras, que não se esmeram nas escrituras. Que não são teólogos. Que não são mestres. São bons administradores, mas são péssimos na palavra. A igreja precisa de homens que conheçam a palavra e não de administradores. A igreja precisa de homens revestidos como profetas de Deus. Jesus dá uma solução para a igreja de Sardes. Há uma solução. Porque havia alguns em Sardes, escuta, está no texto. Alguns poucos crentes, sempre assim, irmão, sempre tem uns, viu? Você nunca vai ver todo mundo, tá? Você nunca vai ver um desastre total. Sempre tem alguém que está ali, ó, com as suas lâmpadas acesas. Sempre tem aqueles, irmãos, que não se dobraram a Baal. O profeta Elias disse, Senhor, só restou eu. Eu disse, não, Elias, calma aí. Elias, tu não é a última Coca-Cola do deserto, não. Tem 7.000 que não se dobraram, Elias. Que são fiéis. É os remanescentes. Então, Jesus olha para a igreja de Sardes, ainda tinha os crentes remanescentes. E antes que eles morressem, Jesus tratou de dar uma solução para eles. Aos remanescentes. Jesus lhes dá 5 ordens. 5 ordens. Para que eles e os demais, para que a igreja pudesse ressuscitar. Então, irmãos, olha, escute, olha. Deus quer começar uma obra de avivamento através da sua vida, na sua igreja, na tua igreja, na minha igreja. São os fiéis que não se dobraram. Jesus revela uma saída para o problema, para a morte espiritual. Porque quem estava morto não ouvia mais. Esse é o problema. Mas os fiéis estavam lá, esperando. E ele dá 5 ordens para resgatar a igreja da sua espiral de morte. E impulsionar a igreja para viver uma reforma, uma restauração, para viver um avivamento. Aleluia.
como podemos experimentar o reavivamento, como ressuscitar. Jesus nos dá 5 ordens que nos levam ao reavivamento e está aqui no texto, que nos leva à restauração espiritual. Primeira ordem, acorde. Foi o que Jesus disse para a igreja de Sardes. Acorde. Verso 2 e 3. Fique vigiando e fortaleça o restante. Ou seja, acordem. Quando estamos espiritualmente mortos, precisamos de um grito de Deus. Precisamos de ser sacudidos. E os crentes de Sardes eram mortos-vivos. E eles precisavam sair dessa letargia. E Deus dá um grito para que a alma, as almas dos crentes de Sardes pudessem reavivar. Eles deviam abandonar a indiferença espiritual, a frieza e o desânimo e entrar em ação. Acordar, se despertar. Está vendo aí, irmãos? No passado, era uma bênção. Jesus está dizendo, olha, no passado vocês eram uma bênção. Vocês pregavam, vocês cantavam, vocês evangelizavam. Seu ministério era dinâmico, espiritual. Mas hoje, igreja de Sardes, vocês estão secos, tristes, apáticos, cabisbaixos, sem sentido, sem razão para viver. Nada anima vocês. Vocês não se surpreendem com nada, nem com a minha presença. Vocês não esperam nada porque não pedem nada, não oram por nada, não faz nada, nada faz sentido. É essa a situação e Jesus diz para a igreja de Sardes, acordem. Jesus diz para a igreja de Sardes, olha, vocês liam a Bíblia todos os dias, oravam todos os dias, não perdiam a oportunidade de falar do amor de Cristo. Agora vocês só vivem da lembrança. Ai, como era bom! Ai, como era bom! Meus amados irmãos, se você está se sentindo dessa maneira, Jesus nos manda despertarmos. Se você está se sentindo como um museu, vivendo do seu passado, como a igreja de Sardes, Jesus manda nos acordarmos. É uma chamada para olhar, analisar ao redor e assim avaliar com precisão a situação. Jesus nos manda levantar e trabalhar. Segunda ordem. Tome a frente. Está no verso 2, a parte B. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Resgatar o que havia sobrado de bom. Voltar às bases da vida espiritual. Volte a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Volte a participar da EBD. Volte a buscar os cursos de doutrina. Volte à oração, à adoração, à comunhão. Jesus está ordenando a volta dessas coisas, irmãos. A igreja de Sardes precisava voltar aos princípios. Remover os anos de podridão, os anos de decadência e recuperar tudo que pudesse do seu antigo valor espiritual. Terceira ordem. Olhe para trás. Está ainda no verso quando ele diz, no verso 3, lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido. Olhar para trás não era olhar para a velha vida, não. Era perceber aquilo que tinham recebido de Deus e ouvido da sua palavra. O Evangelho. Que tinham recebido o Evangelho. Ouvido o Evangelho. Jesus disse para a igreja de Sardes, lembra-te, pois do que tens ouvido, recebido e ouvido, diz o Senhor.
o Evangelho, as verdades básicas da fé cristã. Jesus não está chamando para viver do passado, mas relembrar a herança espiritual, lembrar de como você foi salvo, de que antes você estava perdido, mas agora Jesus te resgatou, de quem você era sem Cristo, agora de quem você é com Cristo, daquilo que você perdeu, mas daquilo que você ganhou. Lembrar de que a graça do Senhor te alcançou e te perdoou, te livrando da condenação eterna e te dando alegria no Espírito, vivificando a tua alma diante de Deus, reconciliando a tua vida diante do Senhor. Agora tu tem acesso à presença do Senhor, para não deixar o coração se esfriar pela sua palavra, mas sentir o fogo da presença. Quando ler a palavra, como os discípulos que estavam a caminho de Emaús e não perceberam Jesus por causa da sua angústia e tristeza, mas houve um momento que ele disse assim, olha, era ele, porque o nosso coração ardia. O teu coração arde pela palavra, pela presença. Quando Jesus diz, lembra-te, ele nos manda repensar a verdade espiritual que havia recebido, da verdade gloriosa do Evangelho de Cristo. Os crentes de Sardes teriam que resgatar a preciosidade da palavra, se quisessem reviver e resgatar a igreja que estava morrendo. Na verdade, resgatar suas próprias vidas. Quarta ordem, obedeça. Quando Jesus diz, guarda-o, quando diz aí no verso de número 3, guarde-o. Ou seja, uma ordem para obedecer a palavra de Deus. Não basta lembrar da verdade. Cristo ordena que elas sejam obedecidas. Guardar os mandamentos em todas as áreas da vida. O salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração. Mas guardar significa muito mais do que aquietar a palavra, mas vivê-la, obedecê-la. A exortação de Cristo continua. Aplique a verdade de Deus a todas as áreas da tua vida. Guarde a palavra, põe em prática. Volte a obedecer a palavra de Deus. Quinta ordem. Arrepende-se. Arrepende-te. Está no verso de número 3. Arrependa-se. Abandone os seus impulsos. Esse alerta significa uma volta imediata de todo o coração, mente e alma. É uma meia volta. É um retorno. Arrependimento requer uma rápida e decisiva mudança de pensamento, de coração e mente, devoção e comportamento diante de Deus. Ao nos convidar para o arrependimento, Jesus insiste, confesse o seu pecado, sua apatia espiritual, saia dessa situação, dê meia volta e retorne. Retorne para os braços do Pai, para a casa do Pai. Retorne à pura devoção, mude sua vida. Arrependimento implica abandonar os pecados, uma escolha que cada um de nós temos que fazer, e ninguém pode fazer isso por nós, a não ser nós mesmos, diante desse Deus maravilhoso. E acima de tudo, a igreja Insight precisa confessar os seus pecados e abandoná-los. Sem arrependimento, nenhuma outra mudança seria duradoura nas nossas vidas, e nada fará diferença na vida da igreja se não houver arrependimento verdadeiro. Cada pessoa tem de romper com qualquer padrão do pecado e começar um relacionamento correto com Deus, fiel. E aí começará um verdadeiro reavivamento na tua vida, na vida da igreja, na minha vida. Temos que nos desligar do pecado se quisermos voltar para Deus. O Senhor Jesus os advertiu sobre o que aconteceria se eles deixassem cumprir os seus mandamentos. O verso 3, Jesus disse, se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum
saberá em que hora virei contra você. Jesus traz uma advertência dura. Se eles não se arrependessem, se eles deixassem de cumprir essas ordens, pelas quais Jesus está dizendo aqui, essas 5 ordens, Jesus viria de forma repentina. Era um juízo sobre a igreja. E isso não, Jesus não está falando de volta. Jesus está falando de juízo. E o mesmo Jesus que falou em Sardes é o mesmo que Jesus fala nas nossas igrejas hoje. Jesus viria com um juízo sobre nós. Jesus está falando do seu iminente julgamento, que virá sem avisar, quando menos se espera. E aí, essa é a tipologia, né? A simbologia do ladrão, que não avisa, quando vem, e quando menos espera, ele está perto. Ele está próximo. Então, uma promessa de julgamento muito mais específica. Jesus especifica essa promessa de julgamento quando diz: se a igreja não se arrepender, e se ela não se avivar, se ela não obedecer, ele virá num momento desconhecido e repentino para trazer o caos e a destruição sobre ela. Saiba, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que Deus é amor, mas é justiça. E essa mesma ameaça se aplica a todas as igrejas mortas, em todas as eras, em todos os tempos, se não acordarem-se de seu sono espiritual, de sua morte espiritual, se não se fortalecerem no amor de Deus, se não se lembrarem da verdade da palavra, se não viverem de modo obediente, se não se arrependerem, enfrentarão o terror, o horror do julgamento divino. Mas tem uma promessa para aqueles que estão com as vestes limpas. A esperança da glória futura desperta a santidade no tempo presente. É a esperança de todos aqueles que aguardam no Senhor. O verso 4 e 5, Jesus diz: mas se você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, meus irmãos, aqui está o que aguarda os que o servirem, dos fiéis, dos que obedecem, dos que ouvem a palavra e guardam a palavra, daqueles que verdadeiramente se arrependem e vivem uma vida que glorifica a Deus. Com essa promessa, Jesus revela que ele se revela, né, e revela que o Senhor não esqueceu do seu povo. Que Jesus não esquece daqueles que são fiéis. Jesus diz: olha, há alguns aí que não se contaminaram. São poucos, mas não contaminaram as suas vestes. Não contaminaram as suas vestimentas. Jesus está falando do caráter espiritual dessas pessoas. Vestimenta tem a ver com caráter. Que não se contaminaram. Essas vestimentas não contaminadas representam o caráter piedoso, a brancura, a pureza de poucos crentes. Haviam crentes em Sardes espiritualmente vibrantes, vivos, acordados na fé,
que se abstinham da impureza, que não estavam compromissados com o mundanismo, não se sentiam à vontade com a cultura idólatra, pagã e imoral. Haviam fiéis, pouquinhos, mas haviam. Eles andavam com vestes brancas, demonstrando pureza. Recusavam manchar as suas vestes com as sujeiras do mundo. Jesus nos promete vesti-los com vestes celestiais. Essa promessa, irmãos, é para todos nós. Eles eram dignos, motivando-os a permanecerem puros. Eles andariam com Cristo e seriam revestidos na eternidade com as vestes celestiais. As vestes da justiça de Cristo. As vestes da justiça imputada de Jesus. Lavados pelo sangue de Jesus. Purificadas pelo sacrifício de Cristo. Essas pessoas lavaram e branquearam suas vestes do sangue do Cordeiro. Era o remanescente fiel, que permaneceu fiel a Deus. Vida santa e correta. Não amava o mundo nem o que nele havia. Um grupo espiritual pequeno, mas o suficiente para Deus fazer uma grande promessa. Um grupo espiritualmente vivo. Jesus diz, ao vencedor será igualmente vestido de branco. Verso 5. Jesus promete que os crentes fiéis, que perseveraram até o fim, serão revestidos por sua justiça. E um dia serão justificados. Não há ressalvas ou condições aqui. Essa é a promessa fiel de Cristo a todos os que vencerem e permanecerem fiéis a Ele. Ao que vencer, será vestido com vestes brancas. O branco resplandecente dessas vestes aponta para a integridade nos céus. Começa aqui, viu? Começa aqui. Os atos de justiça dos crentes em Cristo, justiça pela qual vestidos com a justiça de Cristo. Nós nos revestimos com a justiça de Cristo para que esses atos de justiça sejam aqui hoje experimentados, vivenciados. Seremos purificados e aperfeiçoados pelo sangue de Jesus na eternidade. Teremos vestes limpas, perfeita integridade. Jesus também promete que o nosso nome estará no livro da vida. Ele não vai apagar. Não tem diabo que apague o nosso nome. Selado pelo sangue. Comprado pelo sangue. Jesus promete o livro no qual Deus registra aqueles que têm vida eterna. Não há adição ou subtração nesse livro. Os nomes dos crentes fiéis estão nele, que ele comprou com o sangue do seu Filho Jesus, e estão ali registrados para a eternidade. Oh, garantia maravilhosa, irmão. Isso é motivo de júbilo, de louvor. Entendeu? Teu nome escrito no livro da vida. Cristo também promete que cada um dos seus fiéis, vencedores, que irá nos reconhecer diante de Deus. Porque aquele que reconhece Jesus diante dos homens será reconhecido nos céus diante de Deus. Mas aquele que nega será negado diante de Deus. Mas Jesus fala com aqueles que reconheceram o seu nome, que viveram para a glória do seu nome, que não negaram o seu nome, que suportaram tudo pelo nome de Jesus, que morreram pelo nome de Jesus e que morrem pelo nome de Jesus. Jesus diz, olha, vocês serão reconhecidos, cada um por um, nome por nome, diante de meu Pai,
que é o nosso Pai, e diante das hostes celestiais. A pessoa, você lá no céu, Jesus dizendo o seu nome, e os anjos tudo lá, ó. Rapaz, é uma coisa tremenda. Pode sonhar nesta noite. Ele confessará o nosso nome diante do Pai. O nosso nome que está no livro da vida, na relação, para as bodas do Cordeiro, para viver eternamente com o Pai. Não há bênção maior do que a certeza da nossa salvação e de uma eternidade com o nosso Salvador Jesus Cristo. Não há bênção maior do que morar no céu, de ter o nome escrito no livro da vida, de ser reconhecido diante do Pai. Jesus dizendo: olha, esse é fulano, olha, Pai, esse aqui não negou meu nome, esse foi fiel até a morte. Aleluia! É forte. A carta que Cristo escreve para a igreja de Sardes, a igreja morta de Sardes, é uma carta rica de esperança para todos nós. Nos promete vestir com vestes brancas, nos promete vida eterna, nunca apagar o nosso nome no livro da vida, nos reconhecer diante de Deus. E essa promessa é estendida não somente para a igreja morta de Sardes, que precisava se converter, precisava se arrepender, mas para todos nós. Para os crentes fiéis de Sardes e para todos os crentes fiéis de todas as eras, Cristo tem uma promessa para todos os fiéis. Que Deus possa nos abençoar e orar para que o Senhor faça uma obra semelhante e reforme e restaure muitas igrejas mortas que estão hoje vivendo nesse mundo. Que possamos orar por essas igrejas, para que Deus possa reavivá-las e nos conduzir para o céu. Vida, é isso que o Senhor quer dar aos mortos espirituais. Vida com Deus, vida eterna. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Eu vou ativar aqui os comentários, né? Vocês podem agradecer, vai dar 9 horas, né? Quero agradecer a presença de todos. Tem 3 pessoas no Instagram, certo? Os fiéis, né? Os fiéis da terra. Louvado seja Deus, Deus nos possa abençoar. E quinta-feira nós estamos de volta. Quinta-feira nós estamos retornando, tá certo? Vai ser a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia foi uma igreja tremenda, né? Então, temos que aprender muito com Filadélfia. Mas, meus irmãos, olha, nós aprendemos mais com os erros das pessoas, sabe? Precisamos aprender com os erros, com os pecados dos outros, né? Nós aprendemos com os nossos, né? Mas precisamos aprender a não fazer, né? Não cometer os pecados que os outros cometem. Que nós possamos aprender com a igreja de Sardes, né, Gorete? Amém? A Gorete é fiel aí, tá? A nossa, né? A nossa, tá fiel na audiência, e eu creio que Deus tem abençoado a vida dela. O Francisco também, o seu Francisco, que é esposo da minha mãe. Mas precisamos aprender a cada dia com o Senhor. Aprender a viver fielmente. Amém? Então que Deus possa abençoar. Amanhã tem doutrina na igreja. Doutrina na igreja, né? Na live. E quinta-feira nós estamos com a igreja de Filadélfia, a penúltima igreja. Se Deus quiser, Deus abençoe Gorete, Deus abençoe essas 3 pessoas, o Francisco e os demais. A paz do Senhor Jesus e que Deus esteja conosco, Deus nos fortaleça, Deus nos reavive e que possamos orar uns pelos outros. Amém. Paz do Senhor.